Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já aqui de antemão pedir aí perdão a você, porque eu me ausentei alguns dias de estar gravando a palavra, porque eu tenho estado envolvida, né, nas atividades da igreja e aí realmente está complicado, mas eu vou organizar o meu tempo, né, para que isso não aconteça muitas vezes, né? Dentro do possível, eu estarei aqui todos os dias trazendo a palavra. Bom, vou continuar no livro de Mateus, o capítulo 27, a partir do versículo 27. No último, nós vimos quando Jesus foi entregue a Pilatos. E agora nós vamos continuar aqui onde fala: os soldados zombam de Jesus. Eu estou fazendo essa leitura e meditação na nova tradução da linguagem de hoje. Mas eu sempre convido vocês que vocês também façam sua leitura em casa, porque assim Deus vai estar ministrando coisas novas aos seus corações, amém? E nunca deixe de ler a Bíblia, nunca deixe de orar, não deixe de ir à igreja, né? Nós precisamos congregar. E se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, não deixe de me dar esse apoio aí para que a palavra chegue a outros corações. Deixe um comentário também, um pedido de oração. Bom, sem mais delongas, depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Interessante, né? Que eles colocaram uma tropa de soldados ali. E é claro que com os presos comuns não era assim. Mas você vê que ali a clara, né, demonstração de envergonhar Jesus, né, de humilhar Jesus, de amedrontar, de atormentar Jesus, aquela multidão de soldados, né, em torno de Jesus. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Meus irmãos, essa coroa de espinhos que eles colocaram em Jesus, os espinhos, eles eram muito grandes, eles eram espinhos muito fortes. É uma planta específica, que eu não vou recordar aqui o nome agora, que ela tinha espinhos muito perfurantes, muito grandes e pontiagudos. E quando eles colocaram ali em Jesus, eles cravaram ali no crânio de Jesus e aquilo penetrou na cabeça do Senhor, em locais do cérebro onde tem muitos pontos de sensibilidade, onde tem muitos neurotransmissores, onde tem muita sensibilidade. E ali Jesus sentiu uma dor lacinante, né? E olha aqui, irmãos, continua e fala assim: cuspiram nele, pegaram o bastão e batiam na sua cabeça. Ou seja, à medida que eles batiam na cabeça de Jesus, mais aqueles espinhos perfuravam o cérebro do nosso Senhor. Então, olha só, depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. Essa capa vermelha, na verdade, em outras versões fala que era uma capa púrpura, que pode ser um vermelho escuro ou pode ser também um roxo, né? Essa capa, eles usaram essa capa, tiraram as roupas de Jesus e usaram essa capa para humilhar Jesus, como se fosse a capa de um rei, para zombar de Jesus, né? E você vê a maldade, a crueldade, né? Como é difícil, não é? Quando nós somos humilhados, zombados. E Jesus, ele foi como um cordeiro mudo. Ele foi e ele suportou ali tudo calado por amor a nós.
Então, continua aqui, fala assim, ó, a crucificação de Jesus, versículo 32. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Então, meus queridos irmãos, olha aqui, Simão, o Sereneu, né? Que não é Sirineu, mas é Cireneu, porque é da cidade de Cirene, desculpa. Cireneu. Então, Simão, ele foi ali obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Né? Nessa versão aqui fala claramente que ele foi obrigado. Em algumas fala que ele foi constrangido, né? A verdade é que o rei, né? No nome do rei, no nome ali das autoridades romanas, as pessoas, os soldados poderiam dar ordens para qualquer pessoa quando eles estivessem ali fazendo um serviço para o rei, ali fazendo um serviço para as autoridades, que aquela pessoa seria obrigada a carregar as cargas do rei ou a fazer algum outro serviço para aquilo que estava sendo feito para o rei. Seria uma obrigação. Então, Simão realmente ele era obrigado a fazer aquilo, né? Mas existem outros também que vêm que apesar de Simão ter começado como uma obrigação, ao decorrer ali do caminho que ele estava ao lado de Jesus, o coração dele foi tocado e que ele passou a ter realmente um olhar de misericórdia para Jesus. E esse gesto dele levar a cruz de Jesus, que seria um símbolo de misericórdia, de uma mão estendida, né, ao sofredor. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota e ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Esse vinho misturado com fel era, na verdade, uma substância, em outras versões fala que é mirra. Esse vinho com mirra era uma substância que não é adormecer, é entorpecer, aliviar a dor, como ali uma anestesia, né? Para ficar meio anestesiada a dor. Então eles deram esse líquido para Jesus, mas Jesus ele não aceitou. Como um simbolismo, né? Eu fiz um estudo sobre isso, de que ele estava ali para cumprir uma missão e de que ele queria estar pleno, ele queria estar plenamente presente no momento de cumprir essa missão. Ele tinha aceitado levar as nossas dores, então ele não aceitou nada que pudesse trazer um alívio para isso. E por isso ele não aceitou beber aquela mistura com fel. Em seguida, soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Então, meus irmãos, ali no momento que Jesus foi crucificado, eles tiraram as roupas de Jesus. Eles tiraram aquela capa, eles tiraram as roupas de Jesus. E alguns estudos dizem que apesar de que as imagens, né, que nós conhecemos de Jesus ali como uma espécie de uma fralda, né, não parece uma fralda aquilo? Um lençol ali na parte, ali cobrindo as suas partes íntimas, mas que na verdade Jesus poderia estar completamente nu. O fato é que completamente nu ou semi-nu o Senhor estava. Ele se expôs por nós. Ele sofreu todo tipo de humilhação. E era uma maneira que os soldados faziam para trazer ainda mais tormento psicológico sobre aqueles que estavam sendo punidos com a crucificação. Eles eram crucificados nus. Então é por isso que dizem, né, alguns estudiosos dizem, que provavelmente Jesus estaria completamente nu, né? Em seguida, depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus.
Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Aleluia, de fato ele é rei, não é? Com Jesus crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. A gente se lembra aqui da passagem onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o tempo todo o diabo, ele tentou Jesus na sua identidade. Se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus. Então aqui a gente vê novamente Satanás ali atormentando Jesus, porque aqueles homens estavam ali, havia uma presença satânica. Os demônios estavam ali e oprimindo Jesus, né? Oprimindo os seguidores de Jesus. Havia ali um peso espiritual muito grande. E novamente veio essa estratégia, né, do mal. Se você é o filho de Deus, desça da cruz, salve-se a si mesmo. Por quê? Porque Satanás sabia que o plano de Deus é que o seu filho fosse crucificado por nós, era que Jesus fosse o cordeiro, o sacrifício pelos nossos pecados. Se Jesus descesse da cruz, o plano da salvação não teria acontecido, nós estaríamos perdidos eternamente sem salvação. Nós não teríamos um caminho de retorno ao Pai. Você vê como né? Como o diabo é sujo, né? E ele tenta até mesmo Jesus ali até o fim. E aí os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Mais uma vez, né, os sacerdotes ali, os fariseus, os mestres da lei falavam o que para Jesus? Mostra-nos um sinal. Se você descer da cruz, nós creremos em você. Era uma malignidade, uma maldade, uma perversidade de homens de coração duro que na verdade nunca se deixaram ser tocados por Deus, porque eles viram muitos milagres e sinais e prodígios, eles viram os demônios sendo expulsos, eles viram paralíticos andando, cegos voltando a enxergar, eles viram quando Jesus ressuscitou ali a filha de Jairo, Talita, ele viu ali quando, né, que na verdade não era, né, Talita significa menina. Então eles viram muitos milagres, mas na verdade eles queriam, meu cachorro acabou de chegar e pular aqui na cama, mas eles queriam na verdade zombar, trazer um tormento psicológico a Jesus, né? E aleluia, o Senhor em momento nenhum ele pensou em desistir, em momento nenhum ele pensou em olhar para trás, né? Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Você vê ali, né, o tempo todo querendo atormentar Jesus psicologicamente, né? Satanás ali usando aquelas palavras, né? Como se o Pai pudesse, né, abandonar Jesus. Então, olha só. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Então você vê que até os ladrões chegaram a insultar Jesus. Eu vou continuar mais um pouquinho, porque esse capítulo ele é grande, né? E eu vou fazer mais uma parte aqui, tá bom? A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento em que Jesus
Pelo menos é o que alguns teólogos, né, defendem, que naquele momento ali, Jesus, porque ele estava coberto com os nossos pecados, ele estava coberto com os pecados da humanidade. E Deus, ele é um Deus santo, que ele não pode suportar o pecado. Naquele momento em que Jesus estava coberto dos nossos pecados, ali na cruz, no momento da crucificação, naquele exato momento ali, o Pai, por algum tempo, ele deu as costas para Jesus, porque Deus, ele não pode ver o pecado. Deus, quando ele olha para mim, para você, eu já vi o missionário R.R. Soares explicando isso. Ele nos olha por meio do sangue de Jesus. Ele nos olha por meio do sangue de Jesus Cristo. Ele nos olha por meio do sacrifício de Jesus. E por isso nós não somos destruídos. Então, continuando aqui, algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas, em outras versões fala que um soldado. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvar. Meus irmãos, o que aconteceu aqui? Alguns dizem que alguns soldados que estavam ali próximos de Jesus já estavam tendo seu coração quebrantado, mas não podiam demonstrar isso. E quando Jesus sentiu sede, eles ali tentaram dar, né, esse vinho comum. Era um vinho comum. Eles tentaram dar um pouco desse vinho para Jesus. E sabe o que acontece com essa esponja? Essa esponja, ela era uma esponja que era usada nos sanitários. Isso mesmo que você está ouvindo. Essa esponja, ela foi ali amarrada na ponta de um bastão para chegar até os lábios de Jesus com aquele vinho. E essa esponja, ela ficava disponível nos banheiros que eram coletivos. Quem explicou essa explicação, eu vi o pastor Rodrigo Silva, que ele é um historiador, né? Ele explicando, era uma esponja que era disponibilizada ali nos banheiros, que eram coletivos. Tinha um banheiro com vários assentos para os homens e um banheiro com vários assentos para as mulheres, e ali eles faziam as suas necessidades todos juntos. E tinham essas esponjas na qual eles se limpavam, e depois eles colocavam essa esponja dentro do vinagre para tentar ali, né, esterilizar, né? Você imagina, né? E foi isso que foi oferecido a Jesus. Realmente, meus irmãos, ele foi o Cordeiro de Deus. Ele foi aquele que foi o sacrifício perfeito. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima e embaixo. Essa cortina do templo era uma cortina que separava, né? Ali na lei de Moisés tinha um local onde ficava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E somente o sacerdote poderia entrar ali, né? As pessoas comuns não tinham acesso ao Santo dos Santos. E no momento em que Jesus morre e que a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, aquilo dali simboliza o caminho que Jesus abriu. Aleluia, um novo e vivo caminho para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. Aleluia, aleluia. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Hoje nós podemos chegar com confiança diante do trono de Deus. Aleluia. E levar a Ele a nossa adoração, e levar a Ele, aleluia, o nosso arrependimento, e levar a Ele as nossas causas. Porque Jesus, Ele abriu esse novo e vivo caminho por meio do seu sangue. Aleluia, aleluia, aleluia. Os túmulos se abriram. E muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus,
entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Você imagina o tamanho, o susto, né? A terra escureceu, pedras, rochas se partiram, mortos ressuscitaram e começaram a andar pela cidade. Então foi assim um acontecimento muito que abalou, né, realmente céus e terra. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, que é a mãe de Jesus, né? E a mãe dos filhos de Zebedeu, que era a irmã, né, de Maria. Então, meus queridos irmãos, as mulheres, elas sempre estiveram presentes ao lado de Jesus no seu ministério. Desde o Gênesis, né, que Deus, ele sempre deu uma importância especial às mulheres. Deus, ele sempre teve um cuidado especial com as mulheres. Nas leis de Moisés também a gente pode ver isso. Eram muitas leis para proteger as mulheres. E no Novo Testamento, Jesus, ele deu esse lugar, né, de honra às mulheres. Um lugar que elas sempre estavam próximas a ele, que elas estavam sempre participando do seu ministério e sempre ali Jesus dando uma importância ao papel das mulheres, aleluia, no reino de Deus. Então, é Deus quem valoriza a mulher. Não são ideologias de esquerda. Sempre foi Deus e sempre será Deus. Ele sim sabe o nosso real valor, mulher. Ele sim sabe o que é melhor para mim, para você e também para os homens. É Deus quem sabe, aleluia, que faz com perfeição. Amém? Então, depois nós continuamos aqui essa palavra. Se não é inscrito, inscreva-se, curte, comente, compartilhe. Deixa aqui um pedido de oração, um testemunho. Um grande abraço, Deus abençoe você. A paz do Senhor.